o estudo dele. São 3 versos, na verdade, 1 a 3 do capítulo 16. Esse capítulo chama As Naturezas Divina e Demoníaca. Como eu falei do início desse estudo, né? Aqui a gente traduz demoníaca, mas não é bom essa tradução, porque a gente se apropria aqui de um termo de outra tradução para falar de uma coisa que não é exatamente o que é esse termo no cristianismo. Aqui a ideia seria as naturezas divinas e aquelas naturezas que não são divinas. No nosso caso, a gente entende que aquilo que não é divino é demoníaco, mas essa dualidade aqui não é exatamente assim. É isso, mas não é tão apurado assim, né? Não é que tenha um agente para essa natureza não divina, para essa natureza demoníaca que seja responsável pelo mal. Aqui o ser absoluto, dele emana tudo, inclusive a dualidade. Então aqui nesse verso está condensada as naturezas divinas. Eu vou ler só a tradução e vou ler e depois a gente já vai comentar como esse significado. Ele tem 8 páginas, por isso que a gente dividiu, né, em várias aulas. Não sei nem quantas foram, mas foram realmente várias, né? Se já rodou, já estou de novo, então deu bastante, né? Você lembra quantas? Mas foi uma ótima ideia, e eu vou falar depois por que foi uma ótima ideia. Esse verso diz o seguinte: a suprema personalidade de Deus disse. Isso aqui já é importante, porque a Gita, a Bhagavad Gita, ela tem esse lugar singular entre os livros da literatura védica, porque é o próprio Krishna dizendo, e a nossa tradição entende que Krishna é a própria personalidade suprema da divindade. Entre as personalidades que a divindade exibe, e são múltiplas, porque Deus é absoluto, então ele não é limitado a uma personalidade apenas, Krishna é a suprema, ele é a fonte de todas. Nossa tradição entende assim. Então quando você coloca uma frase, um verso diretamente na boca de Krishna, é uma outra história. É Deus falando em primeira pessoa. Por quê? Isso não é comum nem na literatura védica, né? Você vai ter semideus falando, você tem sábios falando, você tem rei falando, você tem princesa falando, você tem rainha falando, você tem asceta falando, você tem um monte de gente falando. Não é que sejam inválidas essas opiniões, óbvio que elas são válidas, mas, logicamente também, se tem uma pessoa de uma determinada classe falando sobre algum assunto, de repente que se conecta de alguma forma com a matéria, aquilo ali já vai estar... Já traz também as impressões desse orador sobre o que ele está dizendo. Os Puranas são todos falados por sábios, assim, isso não torna eles menores. É Sutta Goswami, Shukadeva Goswami, ou é Valmiki, ou é Bharata, ou é... mesmo que seja Brihaspati ou Brahma, não é Krishna, né? Krishna então é diferente, ainda é mais forte. Então aqui o verso já começa deixando claro que essa é uma declaração de Krishna. E nem precisava. Por que não precisava? Porque o verso anterior a esse era também Krishna falando. Então não mudou de orador. Você nem precisava destacar que era Krishna que ia falar. Porque a fala já estava com ele. No verso anterior, do capítulo anterior, que Krishna fala. Essa é a parte mais confidencial das escrituras védicas. E aí, olha que interessante, no capítulo anterior, que é o Yoga da Pessoa Suprema, ele termina um verso falando isso. Ó, isso aqui é o mais confidencial. E aí depois ele vai falar outra coisa. Então quando ele fala uma outra coisa, você ainda dá a fala para ele de novo, e você enfatiza que é ele dizendo, você está dando uma ênfase muito grande nisso que vai acontecer. Do tipo, ó, Krishna vai falar de novo, ele acabou de falar que o que ele tinha dito antes era o mais confidencial, então agora é uma coisa ainda mais importante. E aí ele diz isso, a superpersonalidade de Deus disse, desse temor, e olha outra coisa, detalhe, ele não é questionado aqui. Muitas vezes os capítulos começam com Arjuna fazendo uma pergunta e Krishna responde. Aqui ele falou por livre e espontânea vontade sobre essas questões. Isso é uma outra questão, o pessoal que faz Bhakti Shastra estuda muito essas coisas, né? Tipo, agora Krishna falou livremente, ele não precisou ser indagado ou provocado. Então, sem precisar de nada, ele fala isso aqui, simplesmente porque ele acha que isso aqui é fundamental.
destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça. Para a gente chegar nos últimos, olha quando ele nega uma coisa. Ele faz isso com 4 qualidades essenciais. Primeiro ele já falou o quê? Estar livre da ira. Agora ele fala estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e estar livre da paixão pela honra. Essas são... ainda bem que você estava longe. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados da natureza divina. Bom, vamos achar onde que estamos aqui no significado, né? Já está no finalzinho. Então, Saucham quer dizer limpeza. E Prabhupada já coloca uma questão muito importante, não só da mente e do corpo, mas também do comportamento da pessoa. E aqui é interessante que, por algum motivo, Prabhupada, nesses 3 últimos elementos, ele enfatiza uma questão muito social dessas qualidades divinas aqui. Muito porque ele já tinha comentado sobre essas qualidades em outros momentos da Bhagavad Gita. Então aqui ele vai falar, aplica-se especialmente, olha como é social e bem direcionado, aplica-se especialmente aos comerciantes. E aí ele vai trazer muito da organização social da Índia. Ele fala, mas também do comportamento da pessoa. Aplica-se especialmente aos comerciantes que não devem negociar no mercado negro. Nati Manita, não exigir honras, é algo que tem validade para os Shudras, a classe dos trabalhadores, que, segundo preceitos védicos, é considerada a base das classes. Eles não devem envaidecer-se com prestígio ou honra desnecessários e devem ficar em sua posição para a manutenção da ordem social. Todas essas 26 qualificações mencionadas são qualidades transcendentais. Elas devem ser cultivadas conforme os diferentes estados de ordem social e ocupacional. O significado é que, embora as condições materiais sejam miseráveis, se todas as classes de pessoas exercitam na prática essas qualidades, então é possível subir gradativamente à mais elevada plataforma de percepção transcendental. Só fazer as orações aqui, a gente comenta um pouco. Om Gyana Timirandasya Jananjanan Shalakaya Chakshurumilitam Janatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitanjana Vitarusvarupam Kadama Hyantadati Svapadantika He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostu Te Tapta Kanchana Gaurangi Radevi Davaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priya Vachakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalesh Matiradanata Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalesh Mate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Vishesha Sunyavani Pashatya Deshatai. Bom, essas 3 últimas qualidades, elas fecham as 26, então. Esse estudo foi fundamental porque já destaquei a importância do verso. E assim, quando a gente fala que a gente quer se relacionar com o divino, que a gente quer se relacionar com Krishna, isso implica numa relação íntima que a gente vai ter com a divindade, que nós nos tornaremos também divinos em qualidades. A nossa tradição não entende que a gente vai se tornar divino e vai se tornar Deus. A gente não vai ser Bhagavan, mas a gente vai
desenvolver as qualidades divinas. Também não na totalidade que Krishna tem, mas faremos o nosso melhor. Segundo Srila Prabhupada, no Srimad Bhagavata, a gente vai conseguir então conquistar 78%. E tem eu acho tão incrível que tem a medição, né? A porcentagem, 78% das qualidades divinas a gente consegue atingir. E isso já nos torna divinos, como o Sr. Brahma, por exemplo. Então, é uma questão de sintonia, né? Ou seja, para você se conectar com o divino, você vai ter que estar na mesma sintonia que ele, você vai ter que ser divino. Então você tem que desenvolver as qualidades divinas. Vou falar especificamente das 3 que a gente pegou hoje, só que uma delas, a primeira tudo bem, mas as 2 últimas eu já vou falar relacionando com as 26, porque elas fecham as 26. A limpeza, Prabhupada foi colocar que não é só da mente, do corpo, mas também do comportamento. Essa questão é muito importante, porque é muito comum esse princípio da limpeza ser tido numa questão puramente ritualística. Ou seja, a pessoa tem que estar limpa para fazer os rituais, então ela não pode uma série de coisas, ela não pode ter visto um cadáver, ela não pode... Tem uma série de coisas. E esse não é um cadáver humano também, não. Você vai ver uma pomba no chão, ela já vai ter, enfim, morta, já vai ter ritual que ela não vai poder fazer, aí ela tem que fazer um banho purificatório, enfim. Essa parte ritualística, ela existe, não estamos desmerecendo ela, tem toda uma limpeza de um corpo sutil e a filosofia védica, nesse caso sim, filosofia, né, ela indica que a gente existe em 5 corpos simultaneamente. Os Pancham Maya Kosha. Nós existimos nesse corpo de carne, a gente existe num corpo de energia, a gente existe no corpo da mente, no corpo da inteligência, né, e o corpo que leva a alma, né? Então, a limpeza dos corpos, ela também depende desses rituais purificatórios, você se banhar em rios sagrados, ou utilizar água desses locais sagrados, ou aplicar tílaka, depois... Tudo isso também é parte dessa limpeza, dos mantras purificatórios. O pessoal que trabalha com rituais sabe da quantidade de mantras purificatórios, da forma como você faz. Tudo isso é o princípio da limpeza. Quando a gente, por exemplo, fala dos princípios que a gente tem de Bhakti, os princípios regulativos, né? O princípio da limpeza está relacionado ao sexo. Ou seja, que a atividade sexual desregrada, ela deixa a pessoa afastada do princípio da limpeza. Mas isso não deve ser lido simplesmente por uma questão de um corpo em contato com outro corpo, de um órgão genital em contato com outro órgão genital. Isso é essencialmente pela relação de dominação, de prazer e ganho que as pessoas têm em relações que não tem nenhum tipo de aprofundamento emocional, não tem nenhum tipo de comprometimento espiritual naquela relação. Então isso você acaba afetando não só o seu corpo material, mas o seu, sobretudo, corpos sutis, o corpo mental, o corpo energético. Então essencialmente esses ficam de fato poluídos por um estado mental da pessoa. E aí, aqui é que Prabhupada falou, né? Não é só da mente e do corpo. Porque essa limpeza do corpo, da mente, ela vai ser essencialmente a limpeza que vai gerar esse bom comportamento da pessoa, né? A limpeza, nesse caso, ela é uma limpeza de pensamento, ela é uma limpeza que provoca em você a ação correta, porque sua mente está firme, a sua mente está determinada, ela sabe como agir, ela pode ser provocada, que ainda assim ela não vai ter uma ação incorreta, porque ela está sem poluições, aqui todas as qualidades se encaixam, né? Porque para isso, para você ter esse nível de limpeza, você não pode ter ira, você não pode ter cobiça, você não pode ter uma série de outras coisas que já foram relatadas ali nas 26. Essa é a limpeza aqui, por isso que ela está aqui fechando esse negócio, é você estar livre dessas outras coisas. Aí você tem essa limpeza da mente, do corpo, do comportamento, das ações, porque você está firme em seus propósitos, assim, não é que... Porque a gente cansa de ver isso, a pessoa faz os banhos purificatórios, ela fica às vezes em celibato, faz ascetismo, mas na mínima provocação ela já sai falando um monte de
porcarias, impropérios, e agride os outros. Que limpeza é essa? A mente dela está um esgoto completo, entendeu? Não tem limpeza nenhuma ali. No que cutucou, a sujeira toda brotou, foi brotando, ou seja, a sujeira está lá, entende? Aí o tapete, você bate, aparentemente o tapete está limpo, bateu o tapete, suja aquela poeira horrorosa e tal. Então a mente da pessoa não pode ser uma poeira estacionada no tapete, assim, ela tem que estar limpa de fato. Então essa limpeza envolve todas essas qualidades. E depois Krishna fala estar livre da inveja e da paixão pela honra. A paixão pela honra está muito bem estabelecido no Shikshastaka, né? Quando Chaitanya Mahaprabhu fala que a pessoa deve estar pronta a oferecer todo o respeito aos outros sem querer nenhum respeito para si mesma. Ou seja, ela está livre dessa avidez por ser honrada, né? Porque isso é uma característica do ego, né? O ego nosso quer elogio, ele quer confete, né? Hoje no Instagram fala que ele quer biscoito, né? É um ego biscoiteiro, né? Assim, ele quer ganhar biscoitinhos, ele quer ganhar elogio, é normal, assim. Puxa atrás, Swami que uma vez falou, né? Essa foi muito boa, ele tinha umas tiradas muito boas, né? Que o devoto perguntou para ele, né? Como que você está assim querendo... Você quer fazer serviço devocional, né? Você quer fazer serviço devocional, mas seu ego não quer deixar você fazer serviço devocional. Uma pergunta assim meio atrapalhada, né? Aí ele falou assim, aí você pega o seu ego e põe para fazer serviço devocional. Vai lá lavar panela, vai lá limpar a sala do templo. E ele parou assim, ele falou sério. Primeiro ele brincou, ele gosta, né? Bem carioca, assim. Tudo. Depois ele parou e falou sério. Se você está vivo, você tem ego. Não tem como. Você não vai estar livre do ego. Isso não vai existir. Não vai ter um momento que você não vai estar com ego. Você vai ter ego o tempo todo. Entendeu? Se você está vivo, você tem ego. Não tem como. O arrancara, né? Esse sentimento, esse elemento do corpo que é essa confusão da gente achar que de fato é esse corpo, que de fato é esse ego, é um elemento central mais uma vez aí, filosofia védica, né? Porque o arrancara é o que obscurece a inteligência de fato. Não é uma coisa que a gente se livra muito fácil, não. Então o tempo todo a gente vai achar que é o ego mesmo, e vai se sentir agredido, e vai se sentir atacado, e vai se sentir honrado. E tudo isso está envolvido nessa paixão pela honra. E a inveja... Aí a inveja eu já falei demais, eu sempre falo, mas assim, a inveja é um elemento central em todas as escrituras védicas. Porque a inveja, ela é considerada o elemento primordial do nosso sofrimento. O motivo central, a raiz da nossa miséria. Assim. A gente só está aqui por conta da inveja. A inveja é que move tudo. Chandramukha Maharaj, uma vez ele estava falando comigo em casa, ele falou dos 3 portões que conduzem ao fracasso, né? Cobiça, a ira e a luxúria. Aí eu falei para ele, e a inveja? A gente começou a falar da inveja. Aí ele falou, a inveja é o rejunte que cobre os 3 portões. Esses 3 portões só existem por conta da inveja. Se não tivesse inveja, nem esses portões iam existir. Aí eu achei isso genial, né? Aí ele foi embora e tal, depois ele voltou aqui em BH, eu falei, Maharaj, uma vez você falou dos 3 portões, e que a inveja é o rejunte que cobre os 3 portões. Aí ele falou, eu falei isso? Que ele lê tanto, né? Ele tem tantos insights, que aí ele esquece os insights bons que ele mesmo já teve, né? Eu falei isso? Falou, Maharaj. Bom isso, né? Muito bom, né? Pô, muito bom. Muito bom isso aí. Ele falou, você falou, não, obrigado por ter lembrado, muito bom isso aí, vou voltar a usar. Aí depois, uma outra vez, eu falei com ele de novo, e ele, eu falei isso? Falou, Maharaj, falou da inveja, seu rejunte, que cobre todas as nossas qualidades. Muito bom. Ou seja, não é ele que está falando, né? Krishna está soprando mesmo pro sujeito, né? Porque, tipo, não é nem do ego dele. Se é do ego, pô, isso é bom, né, cara? Vou usar sempre, que é bom, funciona. Mas não é do ego, então, cara, usei, pô, foi bom, hein? Pô, vou usar de novo, porque isso é bem didático. Mas é didático, né? A inveja como rejunte de todas as más qualidades, de tudo que nos conduz ao fracasso. Por que a inveja é a raiz? Porque, assim, a inveja primordial
que eu falei que é o que é considerado que nos aprisiona aqui, é a inveja de Deus, é a inveja do Ser Supremo. Ou seja, Deus é eterno, eu também quero ser eterno. Deus é adorado, eu também quero ser adorado. Deus é o mais bonito, eu também quero ser o mais bonito. Deus é o mais forte, eu também quero ser o mais forte, né? Deus é o mais renunciado, eu também quero ser o mais renunciado. Eu lembro essas vezes confunde. Eu me lembro de um brahmachari na Índia, e ele falando assim, não, hoje eu estou chateado porque todos os dias, e estava do lado dele o Jagavititra, ele todos os dias eu estava sendo o primeiro a acordar, eu chegava no Samadhi de Prabhupada às 2h30 da manhã, cantava a minha japa inteira antes do Mangala, antes do Guru Puja, que tem aquele Prabhupada Puja, né, o Guru Puja, antes ali eu já tinha cantado, e hoje perdi a hora e tal. Aí o Vititra olhou para ele assim, com muita... Vititra é um dos pais do movimento Hare Krishna no Brasil, né? Olhou para ele e falou, e para que isso? Por que essa ideia de ser o mais austero, o mais renunciado, que chegou antes de todo mundo no Samadhi e cantou a japa antes de todo mundo? Para quê? Por que isso, né? Isso é muito interessante, né? O Jayapataka Maharaj, já que ontem fui ver essa puja dele, tem uma oferenda que ele escreveu para Prabhupada, o Mahakrishna lia para a gente todos os anos, né? Que é Jayapataka Maharaj falando para Prabhupada, eu sou o mais caído, eu sou o mais não sei o que, eu sou o mais... Aí Prabhupada virou para ele e falou, você não é o mais nada. Que é isso, né? Assim, a pessoa quer ser o mais enunciado, o mais austero, o mais humilde, o mais... Tá ligado? O mais humilde. É uma pegadinha horrível, galera. Horrível, né? Tipo, ninguém aqui é mais humilde que eu. Sou mais humilde aqui. Isso é um horror. Já não é. O que de ser não é. Então, a inveja é esse centro, né, da gente querer ser Deus. A gente quer ter controle. A gente quer ter controle de tudo. E as coisas não saem do jeito que a gente controla, porque a gente não controla nada. A gente não controla nada. A gente não controla a hora que a gente está com sono, a gente não controla a hora que a gente está com fome, a gente não controla a hora que a gente vai no banheiro, a hora que a gente está com sede, a gente não controla nada. A gente tem um controle mínimo das coisas, mínimo, ínfimo. E a gente acha que pode controlar. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer planos e tentar viver de uma forma minimamente organizada. Mas a gente tem que entender que a gente pode fazer os planos, mas a gente não tem o controle, a gente tem que entregar esses planos para Krishna. Essa é a ideia do Bhakta, né, do devoto. Ou seja, não tem o controle. Eu não tenho controle, porque eu não sou o controlador supremo. Eu não tenho controle da hora que eu quero ir no banheiro. Não tenho. Eu, por exemplo, não iria de madrugada. Eu acho insuportável. Eu acho um horror ter que acordar para ir no banheiro, cara. Eu acho um fracasso. Mas eu gosto de tomar um chá antes de dormir, porque a digestão fica melhor e tal. Aí é horrível. Tem que acordar para ir no banheiro, mas é um fracasso. Se eu tivesse esse controle, não iria. Mas não tem. Ninguém tem controle das coisas. A gente não tem controle da hora que a gente vai morrer. Esse é o nosso drama, não é? Imagina se a gente pudesse ter o controle da hora que a gente vai morrer. Agora, beleza. Tem gente que tem esse controle, mas é um nível. Esses que têm esse controle entendem que elas só receberam essa dádiva porque elas se entregaram de um jeito que... e elas não acham que elas têm esse controle. Não, estou sob o controle de Krishna. Porque se ela achar que ela tem esse controle também, já não vai ter. Porque a gente não controla. A gente não controla, a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Não é possível. O que vai acontecer no dia a dia? Às vezes você está ali tudo controladinho. Aí, eu lembro, agora, essa semana eu tive isso. Eu fui para o aeroporto levar um amigo, pneu furou. Aí furou, tem 4 rodas o carro, furou o pneu, que tinha um parafuso que estava estovado e a chave não rodava no parafuso. Tipo, outros 3 pneus para furar, que as parafusos estavam todos normal. Furou o pneu que o parafuso não funcionava, eu tinha que chamar um reboque. Enfim, nada disso estava no controle, nada disso estava planejado. Então a gente não tem o controle, mas porque a gente quer ter o controle, porque a gente quer ter essas coisas, a gente inveja Krishna. E essa inveja é a raiz de todas as outras invejas, a inveja que a gente tem dos outros, a inveja que a gente tem de várias situações. E essa inveja é o elemento central que a gente tem que eliminar para poder desenvolver as outras boas qualidades. Todas as outras 26 qualidades se desenvolvem a partir do momento em que a gente elimina a inveja que a gente tem de Krishna. Por quê? Vamos pensar nas relações que a gente tem entre nós. A gente se revela para alguém que é invejoso com a gente? Se você sabe que ela tem inveja de mim, eu nunca vou me revelar para ela. Acabou. Não existe.
Ela acha que eu tenho inveja dela, ela nunca vai se revelar para mim. Ela vai fingir alguma coisa para mim, porque ela vai estar cheia de filtros para lidar comigo. Entende? Ela vai ter uma série de elementos que ela, não, isso aqui eu não. Por quê? Porque tem inveja. Então, se ela tem inveja, eu não me revelo. Eu não me mostro, eu não amo. E o que a gente quer? A gente quer amar Cristo, a gente quer ter uma relação com Ele, a gente quer que Ele se revele para a gente. Como que Ele vai se revelar para a gente se a gente tem inveja? Se a gente não se revela para um outro que tem inveja? É a mesma questão, então não tem como. Não tem como, só é possível eliminando a inveja. Aí ele, ok. E ele fala isso o tempo todo na Bhagavad Gita. Quando ele vai se revelar para Arjuna, ele fala: por que você não me inveja? Eu vou te dar esse conhecimento que é o mais confidencial. Quando ele vai se descrever a si mesmo, ele começa com: eu não invejo ninguém. Krishna fala assim: eu não invejo ninguém. Ele coloca como uma essência dele: eu não invejo ninguém. Ou seja, Krishna está colocando, e eu falei isso no início sobre o que é a Bhagavad Gita, Krishna está colocando como uma qualidade essencial de si mesmo. Imagina, ele que é a fonte de todas as qualidades. Ele fala: eu não invejo ninguém. Quando Shiva é exaltado como o maior dos Vaishnavas, é falado assim: Shiva é o maior, isso no Bhagavata, né? Shiva é o maior dos Vaishnavas porque ele não inveja ninguém. E porque ele não inveja ninguém, ele não tem inimigos. Porque ele não tem inimigos, ele sequer constrói uma casa. Ele não tem que se defender de ninguém, então ele não tem nem sequer uma casa. Quando eles exaltam os 6 Goswamis, qual que é a primeira exaltação? Os 6 Goswamis eram muito amados em Vrindavan porque não invejavam ninguém. Porque não tinha inveja de ninguém. Então, ou seja, sempre que você vai colocar que se uma pessoa é magnânima, ela não tem inveja. Quando pegam vários devotos, incluindo o George Harrison dos Beatles, quando perguntado sobre Prabhupada, sobre o impacto que é estar na frente de Prabhupada, todos eles falavam essa questão: o que era estar na frente de Prabhupada? Aí ele parou assim e falou: imagina o que é você estar diante de uma pessoa que não tem inveja. E ela te olha e você não sente o mínimo traço de inveja. Ou seja, é só amor, né, cara? Só tem uma... Se ele não tem inveja, se ele não quer algo de você, se ele não quer uma relação ali, opa, ela pode me dar alguma coisa, ela tem alguma coisa que eu quero para mim, então eu vou aqui te revelar um conhecimento, mas depois você me dá isso. Não tem inveja alguma. Então eu só quero dar, né? Só quero me entregar. Porque essa é uma característica positiva também, né? O mundo é um espelho da nossa consciência, né? Isso o Radhanatha Maharaj fala, quando ele vai falar do Ramayana, que falamos dele a Lê falou na quinta-feira, no festival de Ramachandra. Quarta-feira agora é o aparecimento de Hanuman. Então assim, Hanuman não tinha inveja. Então quando Hanuman olha para Ravana, ele vê qualidades em Ravana. Ravana era o vilão clássico, sujeito que era difícil ver qualidade nele. Mas como o mundo é o espelho da nossa consciência, Hanuman era puro, ele olha para Ravana e vê qualidades. Em compensação, Ravana olhava para Vibhishana, que só queria ajudá-lo, e falava: você tem inveja de mim. E expulsou Vibhishana do seu reino. Porque Ravana era invejoso. Ele tinha inveja de Ramachandra e quis sequestrar a esposa de Ramachandra, sequestrou a esposa de um monte de gente, roubou o próprio irmão, roubou o reino do irmão, roubou o disco voador do irmão, fez uma série de coisas, mas para ele o mundo tinha inveja dele. O mundo tinha... a gente encontra muita gente assim, né? E a gente mesmo está nesse lugar o tempo todo, né, cara? De achar que, fulano tem... Então, esse é um elemento muito difícil mesmo. A inveja é um elemento dificílimo, mas ela é o elemento central de todas as más qualidades. Por isso que ela é um defeito, e Krishna está citando ela nas qualidades, né? Como, não ter inveja é uma qualidade. Isso ele só faz com os defeitos mais grotescos. Não ter ira, não ter cobiça, que é a paixão pela honra, não ter inveja. Aí ele fala: opa, esse é tão importante que eu vou até citar aqui como uma coisa negativa, né? Não ter isso já. Porque os outros é positivo: clemência, austeridade, limpeza, fortaleza. Mas esse não pode ter, de forma alguma. Esse é condição sine qua non para você se relacionar comigo. Só que a gente olha essas 26 qualidades
é natural. Bem, deveria ser natural a gente olhar aqui e falar, olha, tá, é bonito, até admiro isso aqui, mas se a gente for sincero, a gente vai olhar e falar, não vai rolar, cara, não vou atingir, é muita coisa isso aqui é muita coisa, e é muita coisa mesmo, e de fato, não é possível. Por nosso próprio esforço não é possível. E alguns esforços iógicos, né, assim, de ascetismo, uma ideia de se fundir com o aspecto impessoal de Deus e tal, em outras linhas do hinduísmo, a pessoa tenta com o próprio ego atingir uma iluminação, mas não desenvolve essas 26 qualidades aqui, é uma outra história. Aqui, desenvolver essas 26 qualidades por um esforço individual não é possível mesmo. O alento é que nesse caminhar aqui a pessoa não caminha sozinha, ela caminha com Cristo, né? Ela caminha com os devotos, com as devotas, com os mestres, com as mestras, e nesse caminhar junto aí é possível. Ou seja, é o que um franciscano diz, que é deixar Deus ser Deus na sua vida. Eu gosto disso, né? Ou seja, você pode não deixar com inveja, né? No nosso caso aqui, mas ou seja, eu vou deixar Deus ser Deus na minha vida, aí sim Ele vai atuar, aí Ele vai nos ajudar. Cristo já coloca assim, né, que eu vou dar a compreensão, né, eu vou purificar dos pecados. Cristo já se coloca na Bhagavad Gita como diz no próprio Bhagavad Gita, um pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Ou seja, eu vou ajudar. Por quê? Porque ela quer que eu ajude. Ela está se colocando como um servo, ela está pedindo minha ajuda. Então eu vou ajudar. Krishna coloca também no capítulo 7, ou seja, eu reciproco. Eu não obrigo ninguém a se relacionar comigo de um determinado jeito, que eu gosto ou que eu não gosto. A pessoa é livre, ela tem liberdade. A inveja dela original já gerou liberdade para ela também. Então agora, ela se relaciona comigo da forma que ela quiser. Se ela quer me ver nos antepassados, ok. Se ela quer me ver, ok, na neutralidade, beleza. Mas se ela quer se relacionar comigo com amor, aí ela tem que se desenvolver essas 26 qualidades. E eu vou ajudar. Eu quero que ela se relacione. Porque ela quer relacionar comigo, ela dá um passo em minha direção, eu dou 2 em direção a ela. Essa é a ideia. Então eu vou fazer de tudo para que ela chegue aqui, né? Isso é o que Krishna diz na conclusão da Bhagavad Gita, não é? Seja, renda-se a mim, fica comigo, eu vou te livrar de todas as suas reações, de atividades erradas, pecaminosas que você já cometeu, e eu te prometo isso porque eu te amo muito, você é muito querido, tá? Tamo junto, não tem essa, nós vamos caminhar junto. Então isso é um alento da Bhagavad Gita também, né? Porque não é assim, você tem que desenvolver isso aqui. A pessoa lê isso aqui, e se ela não entende que Krishna vai estar junto, e que ela pode se relacionar com Ele com sinceridade, tentando desenvolver uma relação humilde, e aí essas qualidades vão naturalmente brotar, se ela não entender isso, essas palavras aqui viram palavras ao vento, assim, entendeu? Fica bonito, você moldura isso lá, coloca num quadro, põe na cozinha, assim, destemor, purificação da própria existência, aí chega lá e fala, nossa, que bonito isso aí, né, cara, que legal, mas não tem sentido prático nenhum na vida dela, não acontece isso, não acontece, aí fica lá 20 anos praticando e tal, eu canto japa todo dia, tenho um maior orgulho ali, que não, eu canto 16, sigo todos os recados, sigo aí, faço os jejuns, e isso aqui, onde é que está? Onde é que está isso aqui? Não está. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa prática aí. Não está rolando. Não está chegando nesse ponto aqui. Não tem essa consciência aqui. Então o que está acontecendo de errado? Por que não está deixando o Krishna então ser Krishna na vida da pessoa? O que está acontecendo? Essa frase do Carlos Mestres, ele cita num livro que ele está analisando, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha também, que eu falei naquela palestra do Natal, né? O Sermão da Montanha também, Jesus coloca assim tópicos muito elevados de Bhakti, de comportamento e
e de qualidades que a pessoa deve desenvolver. E muitos teólogos olharam para aquilo ao longo do tempo e falaram: isso aqui não dá não, isso aqui é impossível. Aí eles estabeleceram teorias, falaram: isso aqui é um modelo. É um modelo. Isso aqui é... Enfim, eram várias questões. Isso aqui... Tinha um que era mais horrível, ele falava: isso aqui era direcionado a uma classe muito específica de pessoas. Mas aqui na nossa galera aqui também tem muita gente que pensa assim, né? Não, isso aqui é para poucos, o movimento é para isso, é para aquilo, é os brancos. Não, Krishna não colocou nenhuma prerrogativa aqui quando ele falou essas qualidades. Ele não falou: a suprema personalidade de Deus disse isso está valendo para os brahmanas. Não, ele não falou nada. Ele falou para todo mundo. Não tem nenhuma qualificação aqui. Ele não falou que era para os homens, ou para os brahmanas, ou para nada, ou para Arjuna apenas. Então não está específico para classe nenhuma. E era o que o mestre argumentava também no Sermão da Montanha, falando: se a gente for considerar isso aqui como um relato teológico, mas tentando ser um pouco histórico, ele falou isso aqui para uma galera. Ele não foi para um quarto, falou lá dentro do negócio, ele falou para todo mundo que quisesse ouvir. Então não era uma coisa restrita. E aí o mestre argumenta, e eu argumento da mesma forma que vou pegar as palavras dele, que isso aqui não é um modelo inatingível, que aí sim a gente vai colocar umas palavras emolduradas e não vai ter nenhum sentido para... Isso aqui é um projeto de vida. Entende? As 26 qualidades do devoto que a gente leu aqui durante essa semana, é um projeto de vida. Entendeu? É uma meta. E meta não é modelo, meta é um negócio para você alcançar, para você atingir. Entende? É uma coisa palpável. Entende? É algo que pode sim acontecer. E aí, para mim, sinceramente, sempre foi um alento já ter encontrado gente que está desse jeito. É o metaverso, assim. Mas enfim, era encontrar gente que tem essas qualidades desenvolvidas. E eu já contei essa história aqui, mas vou falar de novo. Que eu falei ontem, né, que eu estou muito repetitivo. Não sei se foi o Covid. Não sei o que foi, não. Ou idade. Até tirei a barba para ficar mais jovem. Minha filha que pediu, era aniversário dela, pediu para jovem. Foi um presente? Sim, papai. Presente com um patinho. Vai dar para... ali. Tirei a barba de presente para você. Isso não é presente? Presente é uma coisa brilhante, uma coisa... fala bem. Aí... eu estava uma vez na Índia e... a gente tinha saído de Mayapur e o aeroporto estava uma fauna de religiões, assim, por algum motivo em Calcutá tinha um guru daqueles Bhagavan, né, na Índia, tubantão, pedras e tal, um sapato gigante, de joias, os discípulos, tinha os muçulmanos fazendo suas orações, tinha Sikh, tinha vários outros tipos de grupos hindus. Uma coisa muito... isso é em Delhi, né, que tem lá uma fila, tem um guichê assim, fechado. Cara, que guichê fechado é esse? Aí você foi lá, aí tá lá perto assim: este é de uso exclusivo de sua santidade o Dalai Lama. Cara, vai pouco lá, né? Tá lá o guichê só pra ele. Aí nesse aeroporto veio eu tava de Dote e a Liz, minha esposa, de Sari. Aí veio um missionário anglicano falar comigo. E ele veio perguntar qual que era a minha meta. E ele falou: uma Krishna, blá, blá, blá. E nisso os indianos viram ele perguntando pra ele e ficaram irritadíssimos com ele falar com a gente desse jeito. Porque ali tem um conflito histórico, né? Imagina, em Calcutá, que era as capitais do Império Britânico, um dos lugares que mais sofreu com a Inglaterra. Os bengalis foram um dos povos mais massacrados, morreram milhões de bengalis em vários bloqueios, várias coisas que fizeram. E os caras vê, né, um missionário inglês falando com... E ali, para eles, nós éramos assim, ocidentais convertidos, né? Então, esse cara, eles cresceram para cima do inglês lá, e começaram a falar um monte de coisa com ele, o indiano. E eles, na Bengala, eles são bem eruditos, assim, com muita coisa de escritura e tal, e xingando o cara todo. Eu saí de perto, né? Porque ficou muito patético. Porque o indiano, assim, né, tem uma discussão, hein? De repente tinha umas 30 pessoas assim olhando.
Cara, nem não sabe o que está acontecendo, mas adora ver, né, a novela da tarde, né? Sair de perto. Aí depois o missionário voltou para mim e pediu desculpa. Ele não quis me constranger nem nada. Ele fez uma pergunta para mim. O outro que ouviu e se constrangeu, ele se irritou. Aí ele falou, não, eu só queria entender, cara, porque vocês são brasileiros, né? Um lugar cristão, o que você está fazendo aqui, entendeu? Assim e tal. Porque eu quero saber, o que faz você sair de lá e vir para cá, tá aí com essas roupas, tá aqui nessa missão e tal. Eu falei com ele, não sei se hoje eu falaria isso, mas naquela época me pareceu certo. Eu falei, olha, eu nasci numa cultura cristã, tenho o maior respeito com isso e tudo, mas na minha vida inteira, eu li sobre São Francisco de Assis, eu estudei em colégio franciscano, eu tive isso o tempo todo, mas eu nunca encontrei um São Francisco de Assis. Desculpa, eu nunca encontrei. Eu já encontrei grandes pessoas e tudo, mas eu nunca encontrei um São Francisco de Assis. E se tem tantos praticantes, eu queria ter encontrado. Entende? E aqui, cara, eu estou esbarrando nessas pessoas. Tem muita gente também, né? Dá para esbarrar em tudo, mas eu estou esbarrando em pessoas assim. Estou esbarrando em pessoas com uma prática, com uma devoção aflorada diferente, cara. Entendeu? Eu estou vendo, eu estou convivendo. Eu conheço santos de verdade, santas de verdade, cara. Gente que eu olho e falo, esse cara não tem mais nada para fazer nesse mundo. Não precisa nem ir longe. O Dinabando, cara, assim, vem aqui, o que você olha para o Dinabando? O que o Dinabando está fazendo aqui mais? Ele está aqui só porque ele está compartilhando com a gente o que ele tem, mas não precisava estar aqui mais não, já para estar camarada. Cara, é isso. Aí ele parou assim, falou, caramba. E ele mesmo falou, então você nunca encontrou um cristão? Eu falei, não, na essência ali da coisa, acho que não. Muita gente que se declara, que está tentando, que está se esforçando, que tem uma fé, mas não uma pessoa completa ali. Aí ele falou, e aqui você encontrou, né? Eu falei, aqui eu encontrei cristão, cara, mas hindu, entendeu? Mas com os valores cristãos ali, aplicando e tal. Não estou dizendo que aqui é melhor. Eu falei com ele, eu não estou dizendo que isso aqui é melhor do que o cristianismo. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que de alguma forma há um método para desenvolver as qualidades, e essas pessoas estão atingindo isso, entendeu? Não que vocês não tenham, que o cristianismo não tem, que na Bíblia não tem as qualidades, mas aqui eu estou vendo os caras desenvolvendo. O cara ficou chateadíssimo, não com a minha resposta, mas consigo mesmo, assim, me deu um abraço, chorou, então foi embora. Mas é isso, né? Porque esse método que a gente tem de cantar Hare Krishna, que é, de fato, a nossa limpeza do coração, a limpeza da mente, a limpeza que o Prabhupada falou ali, do comportamento. Mas cantar Hare Krishna, tendo isso aqui como meta, é isso que eu quero falar. Entendeu? Se isso aqui é um programa de vida, não é cantar Hare Krishna só por cantar Hare Krishna. Qual que é o objetivo de cantar Hare Krishna? É cantar Hare Krishna, a gente sabe disso. Mas o objetivo de cantar Hare Krishna é desenvolver essas qualidades para se tornar divino, se relacionar com Krishna, desenvolver amor puro por Krishna. Tem um fim. Entende? Não é que o rito é o fim em si mesmo. Ele almeja alguma coisa. Ele tem um desenvolvimento para chegar lá. E essa é a ideia. Então é cantar Hare Krishna, é cozinhar para Krishna, oferecer, cantar aqui junto. A gente está aqui ouvindo, falando. Depois vamos comer junto. A Madhurya lá fez o jantar, a gente vai comer junto. Ela estava lá cozinhando, tá os pujaris adorando a deidade. Depois vamos limpar a sala do templo, lavar os pratos. Tudo isso é Bhakti Yoga. Mas isso tem um objetivo final, que é Krishna Prema. A gente repete de manhã que o objetivo de tudo isso é desenvolver amor. Amor por Deus, Krishna Prema. Mas para chegar em Krishna Prema tem que desenvolver essas 26 qualidades. Não é automático. Você não vai chegar em Krishna Prema tendo inveja do outro. Tu vai chegar em Krishna Prema sendo violento com uma outra pessoa. Não curando as relações que a pessoa tem com quem está do lado, com quem também está tentando caminhar aqui. Entende? Isso que é desafiador. Se fosse fácil, beleza, vamos para a floresta, cantamos Hare Krishna lá e vamos embora. Quem está aqui então? Não é? Porque é isso que a gente quer dizer. Se a gente for para a floresta cantar aqui, é um processo totalmente individual. E aqui é esse processo coletivo que eu falei, que é junto com Krishna. E Krishna está com aqueles que estão com ele, com seus devotos, com suas devotas, com quem... falei já do George Harrison, mas ele tem uma canção que ele fez para Prabhupada, né, que é The Lord loves the one that loves the Lord, né? Ou seja, que é isso, Deus ama aquele que ama Ele. E essa é a coisa que acontece
É a magia, né, que acontece de Bhakti Yoga. E também a dificuldade dela, né? Mas o objetivo dela é um objetivo magnânimo, né? É um objetivo transcendental. E passa necessariamente por desenvolver essas qualidades aqui, mas não é automático. Ele exige um compromisso com isso como uma meta de vida, assim. Isso não é só... Porque aí não é só simplesmente... Tudo bem, é cantar Hare Krishna, mas cantar com essa consciência. Se perceber, ter essa introspecção de perceber essas qualidades e querer desenvolvê-las. E depois, se quiser ser mais didático, ler as qualidades não divinas e perceber elas também em si. Não, essas eu não quero. Essas eu estou fora, não vou desenvolver isso. Aí acho que pode ser que dê certo, né? Porque vai ter que ter muita determinação também, lógico, muita força de vontade, muita querência, né? Porque senão não vai funcionar. Mas assim, os nossos acharyas conseguem, e a gente tem esses exemplos, não é... Isso para mim é um grande erro eu vou falar isso e vou acabar, tá? Prometo. Apesar de eu não ter gastado ainda todo o meu tempo, né? É 1 hora desde que você começa. Como o Kita, foi mais longo? Desculpa aí, galera. O sujeito vai para a Itália, vai ficar anos lá, 3 meses. Aí tem que fazer o Kita mais longo mesmo. Não estou reclamando, não. Estou gostando. A gente às vezes tem uma relação equivocada com santos e santas. Por exemplo, agora eu vou falar especificamente para os Hare Krishnas. Santos e santas da nossa tradição que atingiram essas qualidades. E a gente trata eles como se eles fossem seres excepcionais, vindo de Vaikuntha. E aí, pode ser que sim, mas a gente se desloca deles. Eles se isolam da gente. Aí os exemplos deles não servem mais para nós. Ah, porque eles são excepcionais. Não serve. Ah, não, mas Mirabai, com Mirabai não muito, mas com Janavadevi acontece. Ah, não, mas Janavadevi é esposa de Nityananda, tem uma expansão de lágrima. Aí pronto, Janavadevi deixa de ser uma mulher. Entende? Aí acabou. Aí pra gente, pras mulheres, ela não serve mais então. Então ela não serve de exemplo. Porque a Janavadevi, tudo bem, ela é uma expansão de lágrima, eu não sou, mas quem disse que não é? E quem disse que ela não está ali no papel de mulher? Então Janavadevi não ia no banheiro, Janavadevi não menstruava, Janavadevi não tinha cólica. Ela é uma mulher. Entende? Mirabai é uma mulher. Sabe? São pessoas reais. Bhaktivinoda era uma pessoa real. Entende? Era uma pessoa real. E são pessoas reais que nos mostram que é possível atingir esses sentimentos. Que não é para iluminados, não. Não é assim, escolhidos. Sabe que eu curto esse tema do escolhido, porque eu tenho um pavor disso, cara. Eu não gosto de Harry Potter só por causa desse negócio do escolhido. Família lá em casa, todo mundo gosta. Só eu que fico irritado. Escolhido. Não. Fala a língua das cobras, já ninguém ensinou. Lá, fala não sei o que. Chato, escolhido. Então assim, não tem escolhido no caminho espiritual. Todo mundo pode chegar aqui. Todo mundo pode. Não tem escolhido. Não tem escolhido. Mas se a gente olhar para essas almas assim, mas Bhaktivinoda Thakur, não, ele é um homem. Entende? Uma pessoa. Jamuna, discípula de Prabhupada, é uma mulher. Entende? Não, mas essa visão é dualista, eles são almas espirituais. Mas nós ainda não entendemos isso, cara. Então se a gente deslocar essa visão de que ela é sim um ser humano, por mais que tenha se iluminado, por mais que tenha entendido que é uma alma, que ela não é uma mulher, o que Bhaktivinoda não é mas houve um processo, cara. Se a gente pegar só o final do processo, o que a gente faz no meio? E a gente não está nem no meio. O que a gente vai fazer até chegar no meio? Entende? A gente precisa de alento para chegar no meio. Se a gente chegar no meio, beleza, aí a gente segue. Que a gente também ainda tem tempo, né? Quem aqui tem 69 anos? Alguém aqui tem? Ninguém aqui na sala tem 69. Alguém está ali na sala, mas ela não tem 69 anos. Prabhupada saiu da Índia com 69 anos, cara. Entende? Ali ele começou a sua caminhada de pregação. A gente nem está lá ainda. Então a gente não está nem no meio. Então, sabe? Mas a gente precisa de coisa real, que a gente consiga apalpar.
Falar, aqui dá para eu ir, entendeu? Esse exemplo é real para mim. Não é um exemplo hagiográfico de um santo, de uma santa inatingível, impossível, totalmente deslocado da realidade. Não, é real, é concreto, é para a gente entender que nós também podemos fazer. E que vai ser difícil. Que tem perrengue, que tem sofrimento, que tem. Mas que a gente vai ter isso aqui como meta de vida. Né? Hare Krishna. Jai, Shila Prabhupada aqui, Jai. Você hoje vai fazer comentário. Você que reclamava que todo mundo fica fazendo comentário? Você falou um negócio de Prabhupada, então eu lembrei de uma coisa que eu falei ontem, né? Estava discutindo um negócio com o devoto. O Prabhupada ele já quebrou as pernas da galera, né? Porque ele veio velho já, né? Aí então o pessoal começa a ficar velho e começa a falar assim, não, porque agora eu tô velho. Mas tá com 50 e pouco ainda, né? Eu tô velho, não posso fazer as coisas mais. Mas o Prabhupada já veio velho e falou, pô, cara, tem os caras que vêm, os mestres que vêm e falam, não, eu tenho que descansar agora que eu tô velho, aí tem Japataka. Aí os caras não dá essa desculpa. 74 anos, né? Não pode dar essa desculpa, cara. O cara chegar falando, não, que agora eu tenho velho, preciso me retirar, que agora eu vou, sabe, não pode, cara. É que não entende que o retiro de Prabhupada foi esse. Prabhupada se retirou para a montanha, para a caverna, para um templo. O retiro de Prabhupada foi vir. Esse que foi o retiro, né? O retiro dele foi sair para distribuir amor, né, cara? Por Krishna, né? Eu tenho, esse é o retiro, né? Isso é muito bonito, né? Se pensar nisso é muito bonito. O retiro dele foi esse, se entregar pra gente poder estar aqui hoje, né? Senão como é que a gente ia estar aqui hoje? Ele falava também que era o tempo para amar a Krishna pode ser um segundo, né? Falava. Pode durar vidas, pode durar um segundo. Essa é uma coisa de processo também, né? Que eu falei que a gente não tem controle. Você pode amar a Krishna imediatamente. Quem escolheu? O chosen. A misericórdia sem causa, né? Essa questão da misericórdia sem causa é um tanto quanto polêmica, porque ela sempre tem uma causa, não existe algo sem causa. A causa é Krishna. Então, ele é a causa de todas as causas. Então, não existe misericórdia sem causa, sempre vai ter como causa Krishna. É um equívoco essa construção teológica. Misericórdia sempre vai ter causa. Você que levantou? Fala. Esse trabalho, na omissão, né, de Prabhupada, eu vejo muito como compaixão. Ele tinha uma compaixão pela humanidade tão grande que ele foi desse, entregou. É isso mesmo, Milton. O Vaishnava, porque ele tem essas qualidades aqui que a gente está falando, ele não inveja, então ele sofre com o sofrimento dos outros, né? Que é um verso clássico para descrever o Vaishnava, né? Que ele é Parama Dukkha Dukkhim, ele sofre e que ele é um oceano de compaixão, né? Karuna Sindhu, né? Ele é um oceano de misericórdia, de compaixão. Ou seja, um oceano. Essa metáfora do oceano, ela é usada numa história sobre inveja, que eu já contei algumas vezes aqui, mas tem gente que não ouviu. Vou contar de novo. Você lembra dela do crocodilo? Porra, aí, tá vendo? Mesmo quem já ouviu 30 vezes, esquece. Não fala. Não, essa tá no Skanda Purana. Eu não vou contar a história toda, que é longa. Narada Muni estava querendo achar alguém que fosse digno de receber um local de moradia, mas que era um local sagrado. E aí ele estabelece uma série de perguntas, e quem soubesse responder essas perguntas ia ganhar o local. Ele não conseguia achar ninguém que respondia as perguntas dele. Por fim, o pessoal está correndo dele já, porque nossa, já vem Narada Muni com essas perguntas que ninguém sabe responder. Aí ele foi num lugar lá, que é um lugar, uma outra dimensão, assim, que tá o pessoal lá da dinastia do Sol, esperando para acabar com a Yuga, para voltar, isso aqui. Aí foi lá, né? Aí ele falou as perguntas lá, quem que o Brahma vai saber responder, aquela coisa. Aí ele fala assim, um lá vira e fala, para que você está nos incomodando com essas perguntas bobas, cara? Todo mundo aqui sabe responder essas perguntas. Até o mais desqualificado aqui sabe responder. Ele fala, então responde. Ele fala, com prazer, cara. Até porque você me considerou desqualificado, isso me deixa numa posição humilde aqui com os outros. Aí tinha uma das perguntas que era, acho que essa era a segunda ou terceira pergunta, que era, qual que era o grande crocodilo que habita o oceano? Como eu estava lendo a história, né?
Eu achei que era um crocodilo mitológico, assim, o crocodilo fulano de tal, que habita o oceano de não sei o quê. Eu achei que era uma coisa assim, né? Esse crocodilo matou o elefante e tal, aquelas coisas de fábulas, né? Porque as escrituras têm muitas fábulas. Tem muita fábula mesmo, assim. É um problema na leitura, né? Porque o cara tenta ter uma leitura literalista das escrituras, aí tá lá a tartaruga falando com o pássaro, e ele acha que a tartaruga realmente tá falando com o pássaro. Mas é uma história que um sábio está contando, dando um exemplo e tal, ele põe uma fala na tartaruga, põe uma fala no pássaro. Mas enfim. Aí nessa, eu falei, o crocodilo que habita... Aí o sábio fala lá, não, o grande crocodilo que habita o oceano é a inveja. Ele fala, o oceano é a existência material, e a inveja é o inimigo que tudo devora. Todas as boas qualidades que a pessoa tem é devorada pela inveja, devorada por esse crocodilo. Então, se a pessoa quer cruzar esse oceano e sair desse sofrimento, ela tem que ele tem que derrotar esse inimigo desse imenso crocodilo que devora tudo. Eu falei, caramba, essa eu não esperava, né? Eu achei que ia ser um crocodilo mais mitológico, né? Tá, tem um nome, tem um planeta dele, os crocodilos, mas era uma coisa assim, mais comportamental, achei bem legal. Você levantou a mão, não levantou? Fui eu. Baladeiro. A gente... Baladeiro levantou a primeira vez, um monte de gente falou. Como é que é? Não, que o... Não, vai lá. Hare Krishna, obrigado pela palestra. Eu queria perguntar o seguinte, antes eu queria já deixar a dica que eu fui na lojinha no dia do programa Nava e tem o livro que eles compilaram, chama As 26 Qualidades de um Sábio, tem aqui na lojinha, super legal. A lojinha está lotada, inclusive, Cânia comprou um monte de coisa, visitem a lojinha. Eu descobri esse livro lá no Rio, eu vim lendo de lá para cá e é muito bom, que é resumido assim, mas trabalha cada qualidade. E aí dentro dessa observação, porque esse é o verso que eu gosto muito, né? Até brinquei que você falou que é o metaverso, né? É o metaverso, é um verso para ter meta, né? Aquela lá sabe, eu amo esse verso, porque eu gosto de meditar nessas qualidades, porque realmente é uma meta. Então a gente conhece um pouco das qualidades. A minha pergunta é, como que a gente consegue essas qualidades? Não, eu falei isso aqui. Falou? Falei. Eu não entendi. Não, todas. Como que a gente consegue todas? Então, só consegue com ajuda mesmo. A ajuda de Krishna. Porque ele te ajuda. Porque por si só não consegue. Até porque se conseguisse, já voltaria no primeiro problema. Consegui, hein? Consegui as 26 qualidades. Eu sou bom mesmo nesse negócio de meditar. Aí o ego já encheu de novo. Me iluminei. Eu me iluminei. Quando eu me iluminei, você lembra? Nossa. Quando eu me iluminei? Então, não tem essa. Você não vai falar quando eu me iluminei e desenvolver essas 26 qualidades do devoto. Não. Você nunca vai achar que tem. Que a gente vê, por exemplo, Bhaktivinoda, Narottama Das Thakur nas canções, eles nunca acham que eles têm essas qualidades. Eles sempre acham que eles são servos e que eles não desenvolveram, que eles têm defeitos e que eles oram, cara, eles oram. Eles falam que eles oram ardentemente, né, para Krishna, pedindo para que Krishna ajude eles a desenvolver essas qualidades, né? Quando esse povo fala que ora ardentemente, é ardentemente mesmo. Você vê a Advaita Acharya lá com a Shila, os caras oram dias, né, cara? Quando o Nuramayana fala que Ramachandra orou para o oceano aparecer, foram 5 dias de oração, amigo. Ramachandra, né? Não é assim que ele... oceano, parece? Pô, não parecia, essa minha oração não deu em nada. É orar ardentemente. Eu não acho que assim, a gente consegue isso assim. É raro, eu vi raras pessoas com essa ardência, sabe? Essa urgência de desenvolver qualidades e relacionar com Cristo. Mas por isso que eu acho que existe porque eu vi que tem. Mas assim... Porque as qualidades vêm de Krishna, né? Então ele é dele. É dele. Então ele tem que te dar. E a gente é uma partezinha dele. A gente já tem essas qualidades bem diminutas. A gente tem que desenvolver. Praticá-lo. Essa prática com essa consciência, né? Esse despertar. Que eu falei, né? Da prática com a consciência que eu falei que é deixar Deus ser Deus na sua vida, porque é isso, ou seja, eu entendo a minha posição, eu entendo que eu não sou o controlador, eu entendo que tudo que eu recebo vem de Krishna. Todo prazer que eu posso ter, ou sofrimento, é a minha cota mesmo, ou seja, eu não invejo a cota de ninguém, eu não invejo a posição de ninguém,
não cobiço a posição de ninguém, e assim também eu me livro da ira. A Advaita Maharaj fala assim, eu tenho sempre a meta de ser grato o tempo todo, porque a gratidão, nesse sentido, é você... E ele coloca um ponto muito interessante da gratidão, que é você entender que essa gratidão, ela não... ela se encerra em si mesma. Por quê? Se você espera que o outro te dê algo, reciproque de alguma forma, você não vai ser grato. Interessado. Porque você já estava esperando aquilo mesmo, você não vai ser grato. Se ele não reciproca da forma que você estava esperando, você vai ficar irado, você vai ficar decepcionado, desiludido, deprimido. Não funcionou. Então nem a expectativa para o positivo ou para o negativo você deve ter. E aí ele coloca que a gratidão então é um estado mental nesse sentido. Porque, ou seja, dependente se é o que eu esperava, eu não espero. Não é que eu espero positivamente, não espero, eu faço porque é o meu dever fazer. Eu amo porque é o meu dever ser compassivo, é o meu dever, isso já é o mínimo que eu tenho que ter. Então assim eu tenho um estado mental, ou seja, que eu não sofro quando acontece algo que indesejado, e nem também acho que eu conquistei algo muito maravilhoso quando eu tive algum sucesso na coisa. Assim, tudo veio de Cristo de acordo com o que tinha acontecido. Mas isso tudo isso, ter essa clareza mental e essa paz mental é muito difícil mesmo. Por isso que eu falo que é uma prática ancorada no sadhusanga, né, de estar com os devotos e de estar com Krishna, e de estar com os devotos em Krishna, né? Porque assim, por um esforço é muito complicado isso aqui. O ego sempre vai dar um jeito de ser inteligente. Você vai ter que sempre... A ilusão é muito forte, né, cara? Assim, de você achar que você merece, ou de que você não merece. Entende? Eu mereço passar por isso, porque mereço, isso aqui, mereço. Isso aqui é pra mim, eu trabalhei, é meu, eu quero agora desfrutar disso aqui, eu posso ter. Entende? Ou não. É muito difícil, cara. É uma coisa muito complicada. Ainda mais, aí porque eu falei que a gente está no meio. Na idade que falei que ninguém aqui tem 69. A idade que a gente está, que é essa idade de colher. Né? De colher fruto, né? De você trabalhar e colher fruto. Aí você tem que entregar o fruto a Krishna, mas é uma entrega mental, né? Uma renúncia mental interna. Mas aí, ou seja, só acontece porque ele se envolve, assim. Porque senão, nesse método nosso, não é possível. Porque a primeira, assim, desse temor, esse mundo é que eu estou morrendo de medo o tempo inteiro. Né? É. O tempo inteiro eu estou com medo. Ou então está indagando. Não tem fé suficiente de que Krishna está controlando. Não, eu quero controlar. Desse temor vem de uma fé, né? Vem de uma fé. Desse temor eu achar, não, Krishna está no controle. Se deu errado, eu quero para dar errado. É muito interessante. Não, deu errado porque eu me fiz errado. Não era para dar errado. Entende? Tudo bem, você vai tentar fazer o melhor, mas às vezes não acontece, bicho. E aí, o que você faz? Não é, cara? Acontece um fator que você não estava esperando. Caiu a lâmpada. Vocês lembram o festival de Balarama que a gente fez aqui? Tudo perfeito, cara. Estava entupido. Tinha umas 350 pessoas aqui. Nunca vi aqui tão cheio. Nunca vi tão cheio, cara. Nunca. Não entrava alguém. Você lembra disso? Caiu a luz, cara. Caiu a luz. E aí, o que você faz, bicho? Aí, sabe o que a gente diz? Ninguém. O pessoal estava aqui, caiu a luz. Aí, no altar tinha luz. Porque não é que caiu a luz da CEMIG, caiu a chave porque... Parte da casa. Uma parte da casa ligaram, o negócio deu um curto-circuito. Aí a gente pegou uns... Aí o Kripalo estava aqui. Não era o Kripalo, os holofotes do Kripalo, senhor. Mas era os holofotes que o Kripalo deu pra gente, senhor. Aquilo era do Jagannatha? Enfim, pegou uns holofotes antigos aqui, colocou aqui que a gente ia fazer para iluminação, puxamos a luz lá de dentro pro jar e ficou os holofotes aqui. Tinha uma caixa que era bateria aqui. E tinha uma caixa de som que era bateria. E funcionava a caixa. Aí teve festival, as 300 pessoas. Aí foram descendo o povo, a gente pedindo desculpa lá fora, desculpa que a luz caiu.
Não, achei que aqueles holofotes lá era para iluminar, e ficou lindo. Deu um clima maravilhoso ali na sala. Ficou a meia luz, aí não ficou tão quente porque estava muito cheio. E as luzes ficaram meio dramáticas. Era isso, cara. Mas a gente estava lá desesperado, tentando controlar e tal, mas... Uma coisa que as pessoas, em geral, fazem muito, independente de qualquer ponto de vista, é fazer troca com Deus, né? Isso tem a ver com a questão de inveja também, mas ele tem esse paralelo, né? Aí eu faço isso, pratico isso e quero receber. Se ela quiser essa troca com Deus, Deus também reciproca. Porque é aquilo que eu falei, né? No capítulo 7 ele se coloca isso. Eu reciproco. Eu faço os tipos de relação que a pessoa quer ter comigo. Mas essa ainda não é o máximo do que a gente pode ter de relacionamento com ele, né? Ainda ela é contaminada pelos nossos desejos. Mas é melhor que nada, né? Assim, é melhor que ela entenda que tem um controlador, que existe um doador universal, do que ela achar que ela que é dona do barato todo, né? Gente, é isso. A gente passou agora um pouquinho. Mas semana que vem, domingo de Páscoa, tem mais. Hoje é domingo de Ramos. E o Hanuman Jayant, vocês decidem se a gente... bom. É muita festa, como disse o É nessa. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui, já. Shila Prabhupada.